O Homem de Ferro, galera, inaugurou o universo cinematográfico Marvel e ele morreu em Vingadores Ultimato, sacrificando para derrotar o Thanos de uma vez por todas. Então a trajetória dele no cinema foi fantástica, com início, meio e fim. Por causa disso, o Kang não tá vivo para lidar com essa nova ameaça aí, que é o Kang, o Conquistador. Mas isso não significa que os dois nunca se enfrentarem em algum lugar do multiverso. Eu vou explicar agora, vocês vão curtir demais agora. Vamos lá. Trans, Peter aqui. É claro que seria muito legal pra caramba ver o Homem de Ferro em ação contra o Kang na saga Multiverso. Pô, o momento atual do CM, né? Mas o Tony Stark morreu na batalha final contra o Thanos. Nossa, galera, imagina. Kang se surpreendendo com a tecnologia do passado do Homem de Ferro. E o Homem de Ferro surpreendendo ele com isso. Já aconteceu nos quadrinhos isso. Até o Jonathan Majors, que é o autor do Kang, ele já disse em entrevista que ele gostaria de lutar contra o Robert Downey Jr. E até tem uma pequena chance disso acontecer lá em Guerras Secretas, hein? Mas também existe uma chance de já ter acontecido. Na verdade, galera, esse rumor, ele existe desde o final da primeira temporada da série do Loki, quando o deus da trapaça, o Loki, a Sylvie, que é a variante dele, conhece o criador da TVA, que mora naquela cidadela do fim do tempo, conhecido como Aquele que Permanece. Esse cara, ele é na verdade uma variante do Kang que ficou responsável por proteger a linha do tempo sagrada, que é o universo da Terra 616, é o canônico, né? E lá onde ele mora, nessa cidadela do fim do tempo, a gente vê vários easter eggs e elementos de várias realidades da Marvel. Ali, por exemplo, existe o Trog, que é uma versão do Thor, que é um sapo. Pois é, o helicóptero tosquíssimo do Thanos, tá lá, que ele usou nos quadrinhos e várias coisas desse tipo. Tudo lá, são coisas bizonhas, que a gente viu nos quadrinhos, que a gente viu em todos os lugares, a gente escuta falar. É multiverso, a gente viu lá. Na sala do Aquele que Permanece, existem também alguns itens que ele guarda meio que como um troféu, né? E ali no meio tem um elmo, um capacete da armadura do Homem de Ferro, indicando que pelo menos aquela variante do Kang ali conheceu alguma variante do Tony Stark em algum momento. Aconteceu. Mas como é que será que isso rolou? Bom, existem algumas teorias. Bora dar uma olhadinha em cada uma delas? Homem de Ferro versus Kang, o Conquistador. É como eu já expliquei, né? Aquele que Permanece é uma variante do Kang, o Conquistador. Segundo ele mesmo, lá na série do Loki, já aconteceu uma guerra envolvendo o multiverso. E ele meio que acabou com essa guerra, criando a TVA, organizando tudo, né? Protegendo a linha do tempo sagrada. Inclusive, a morte dele daria início a outra guerra dessas no multiverso. E a Sylvie foi lá e matou o cara. Ou seja, não vai ter jeito. Mas, sendo uma variante do Kang, tendo lutado numa guerra no multiverso, o que provavelmente rolou foi que ele, né, aquele que permanece, encontrou em algum momento uma variante do Tony Stark de outra realidade e possivelmente os dois lutaram. Possivelmente não, aconteceu, né? Vamos ser honestos, cá entre nós. Então assim, aquele capacete seria realmente um troféu de batalha. Algo que o Kang se orgulha demais, né? E pode ter sido inclusive uma outra variante do Kang, vai saber. Quem garante que aquele que permanece guardava só coisas dele na cidadela do fim do tempo? Pode ter coisas de outros Kangs, não dá pra saber. Essa seria a hipótese mais fácil e mais provável, né? Mas não é a única. Torre dos Vingadores. Isso porque a Cidadela do Fim do Tempo guarda mais segredos do que a gente imagina. E entre todas as coisas perdidas ali, naquela cidadela, tá uma versão da antiga Torre Stark, que depois foi a Torre dos Vingadores. Já tá em ruínas ali, né? E com um letreiro na frente escrito Kang, né? Desse jeito mesmo, né? Q-E-N-G. Que forma a mesma pronúncia em inglês de Kang, ok? E isso não foi inventado pra série. Tem precedentes nos quadrinhos. Tem uma história onde uma variante do Kang acaba ficando preso no século XXI e ele se torna um homem de negócio, né? Chamado Sr. Griffin. E é esse Sr. Griffin que compra a torre diretamente do Tony Stark nessa história. Ah, e o nome da empresa do Sr. Griffin? Ah, qual é o nome? Kang Enterprises. E isso não só indicaria pra gente que vários Kangs encontraram vários Tonys Stark de maneira diferente, como também dá um prognóstico meio assustador. Olha, no CM, ou seja, né, na linha do tempo sagrada, a gente sabe que o Tony Stark vendeu a torre, né, lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Mas ninguém sabe até hoje quem comprou esse prédio. Tem muita especulação dizendo que foi o Norman Osborn que transformou na sede Oscorp, ou o Rei do Crime, Quarteto Fantástico, até o Senhor Sinistro, que é vilão dos X-Men. Mas se o comprador da antiga Torre Stark for um tal de Sr. Griffin, aí sim a gente tem um problema dos grandes na linha do tempo sagrada. Viagens no tempo. Outra possibilidade, eu diria até menos assustadora, é que o Homem de Ferro e o Kang tenham se conhecido durante os eventos de Vingadores Ultimato, quando o Tony Stark desenvolveu todo o aparato que permitiu que os Vingadores viajassem no tempo para recuperar as Joias do Infinito, que foi o Tony Stark que fez isso. Se você lembra bem daquilo, você sabe que toda essa viagem no tempo passa pelo Reino Quântico, o mesmo lugar onde o Kang exilado ficou preso.
É como a gente viu em Homem-Formiga e Vespa Quantumania. O que pode ter acontecido foi um encontro fora da tela, onde possivelmente o Kang poderia até mesmo ter ficado ali admirado com a genialidade, com a tecnologia do Tony Stark. Ainda mais por ele mesmo, o Kang, ser um cara bastante tecnológico. O Kang é super viciado nessas coisas de tecnologia. Pô, ele viu um cara ali, né, do passado dele, que tá chegando ali, viajando no tempo, no reino quântico, ele vai se admirar. Então, dessa forma, o capacete seria meio que um souvenir. O que não significa que não rolou treta, claro. Mas também existe uma outra possibilidade que é com certeza a mais insana, mas também uma das mais interessantes de todas elas. Guerras Secretas. O 6º filme dos Vingadores vai abordar as famosas Guerras Secretas dos quadrinhos. E pode ser aí que a gente vai ver, né, esse confronto esperado entre o Homem de Ferro e o Kang, o Conquistador. Só que pode ser que essa batalha das Guerras Secretas como um todo já tenha acontecido. Galera, a gente tá falando de linhas temporais, né? Então a pessoa que acessa pontos do tempo diferentes já acessou o fim dessa guerra há muito tempo. Ou acessou um ponto que ainda nem começou. Exatamente. No passado. Não esquece que a gente está no multiverso. E ir e vir no tempo não é mais um problema. Fora que a cidadela do fim do tempo, onde morava aquele que permanece, é literalmente um lugar fora das linhas temporais. Ou seja, depois dele, um futuro do futuro, infinitamente. Isso pode significar que as Guerras Secretas já aconteceram no passado e que o filme vai depender de um flashback gigantesco, o que poderia sim trazer a volta do Tony Stark e de mais uma galera que ficou pelo caminho. E pode ser nas Guerras Secretas que o Kang vai conseguir ou já conseguiu o capacete do Homem de Ferro como um troféu. E essa batalha, se rolar ou já rolou, né? Como será que vai ser? Ou foi? É muita loucura isso, né? Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários qual é a sua teoria. O Tony Stark às vezes dá uns plot twists em cima do Kang, que o Kang fica assim, ó. Tipo, cara, é muito bom. O Tony Stark, ele é genial, algo que o Kang não é tanto. Kang é tecnológico, Tony Stark é genial e tecnológico também. Manda ver nos comentários, se inscreve aqui, ativa o sininho, galera. Tem que estar com vocês juntos sempre, porque isso sim é universo nerdístico, isso sim é conversar, aquela conversa de super-herói que corre na nossa veia. Obrigado de coração por isso, obrigado por você ter esse espírito até hoje aqui comigo. Tamo junto, até a próxima, fui!